E aqui eu conto lendas das urbanas, assombrações, relatos, né, que vocês mandam. Eu peço que se vocês se inscrevam no canal e curtam esse vídeo para fortalecer, certo? E hoje eu vou contar uma lenda, não sei se é uma lenda urbana, eu acho que posso dizer que é uma lenda urbana, que se chama o Beco dos Aflitos. Para quem não conhece, o Beco dos Aflitos fica no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. É um bairro japonês. E esse beco é uma rua bem estreita, eu já passei por lá. Tem alguns comércios, tem restaurantes, tem algumas lojas de produtos do Japão. E no final dessa rua tem uma capelinha, que eu acho, se não me engano, é a Capela dos Aflitos. Eu acho que aqui no texto está dizendo. E é uma capelinha que estava fechada, com umas madeiras bem antigas, bem velhas, sabe? E percebe que a capela está bem deteriorada. E sinceramente, quando eu fui lá, eu não me senti bem. Tinha um clima, uma energia muito pesada. E depois disso, eu resolvi pesquisar mais sobre isso. E hoje eu vou contar a história desse beco, tá? Que é o Beco dos Aflitos. Vamos lá. Durante o dia, ele pode parecer mais uma viela estreita, escondida entre construções antigas, quase esquecida pelo fluxo moderno da cidade. Mas quando a noite cai, especialmente nas madrugadas mais silenciosas, o ar muda. E quem entra ali dificilmente sai o mesmo. Para entender o Beco dos Aflitos, é preciso voltar ao tempo, muito antes da liberdade ser associada à cultura japonesa. Aquela região carregava um peso sombrio. Era um local de execuções públicas. Realmente tem uma praça nesse bairro que era onde que é a Praça da Liberdade, se eu não me engano, que era onde eles enforcavam as pessoas, né? Ali ficava o antigo cemitério dos aflitos, criado no século XVIII. Ele não era um cemitério comum. Não recebia pessoas ricas nem cidadãos honrados. Era destinado aos esquecidos, aos marginalizados, aos condenados, escravizados, indigentes, criminosos e principalmente aqueles que haviam sido executados, sem cerimônia, sem despedida e sem paz. Os corpos eram enterrados às pressas, muitas vezes sem identificação, em covas rasas, e o sofrimento dessas almas parecia impregnar o solo, como se a terra nunca tivesse conseguido absorver completamente tanta dor. E foi ali nesse cenário de abandono e sofrimento que surgiu o Beco dos Aflitos. Próximo ao beco existia uma pequena capela, a Capela dos Aflitos. Ela foi construída como um gesto de misericórdia tardia, um lugar onde se rezava pelas almas daqueles que não tiveram direito a um enterro digno. Dizem que familiares de condenados vinham até ali à noite, escondidos, acender velas e rezar em silêncio. Mas com o tempo começaram a surgir relatos estranhos. As velas se apagavam sozinhas, sussurros vindos de dentro da capela vazia, passos, mesmo quando não havia ninguém, e uma sensação constante de estar sendo observado. Os primeiros relatos começaram no século XIX. Moradores da região começaram a evitar o beco ao cair da noite. Não era superstição simples, eram experiências reais. Um dos relatos mais antigos fala de um homem que atravessava o beco após o trabalho, quando ouviu um som de correntes sendo arrastadas. Ele parou, olhou para trás e nada. Continuou andando. O som voltou mais perto, mais pesado. Quando finalmente criou coragem para olhar novamente, ele viu. Ele viu uma figura encurvada, com marcas profundas no pescoço, como se tivesse sido enforcada. Os olhos estavam vazios, mas fixos nele. E o homem correu, nunca mais passou por ali. Ele nunca mais falou sobre o que viu até morrer. As madrugadas de lamento. Com o passar dos anos, o Beco dos Aflitos ganhou fama, não entre turistas, mas entre aqueles que trabalhavam à noite, que eram os vigias, os policiais, os moradores antigos. Eles falam de sons, sempre os sons, choros, choros abafados, gemidos, sussurros.
incompreensíveis e às vezes até gritos. Gritos que parecem vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se o sofrimento do passado estivesse preso ali, repetindo-se eternamente. Uma das figuras mais visitadas, opa, uma das figuras mais vistas no beco é uma chamada Mulher dos Aflitos. Ela aparece vestida de branco, com roupas antigas, sujas de terra. Seus cabelos cobrem parcialmente o rosto, mas quando alguém se aproxima, percebe algo errado. Seus pés não tocam o chão. Ela desliza, silenciosa. Alguns dizem que ela procura alguém. Outros dizem que ela chora por um filho perdido. E há quem afirme que ela se aproxima das pessoas e sussurra algo no ouvido. Mas ninguém nunca conseguiu repetir o que ouviu. Porque, segundo dizem, quem escuta muda. Em tempos mais recentes, um caso chamou a atenção. Um jovem fotógrafo decidiu explorar o Beco dos Aflitos. E ele foi à noite. Corajoso, hein? Com a intenção de registrar fenômenos paranormais. Ele levou câmeras, gravadores e até sensores de movimento. No começo, nada, apenas o silêncio. Mas, por volta das 2 da manhã, os equipamentos começaram a falhar. A bateria caiu rapidamente. O gravador começou a captar interferências. E então uma voz, fraca, distante, mas clara o suficiente para gelar o sangue. Não era para você estar aqui. O jovem entrou em pânico, mas continuou gravando. Foi quando ele sentiu uma mão fria, pesada, em seu ombro. Ele se virou imediatamente. Ele se virou imediatamente. Não havia ninguém. Mas quando olhou para trás, foi quando ele sentiu uma mão fria, pesada em seu ombro. Ele se virou imediatamente. Não havia ninguém. Mas quando olhou para o visor da câmera, havia alguém atrás dele. Uma figura distorcida, com o rosto deformado, sorrindo. Ele fugiu. E no dia seguinte, ao revisar as imagens, todas estavam corrompidas, exceto uma, a última, onde aparecia claramente a figura, mais próxima, quase tocando nele. Depois disso, o jovem nunca mais falou sobre o caso e até abandonou a fotografia. Alguns acreditam que o Beco dos Aflitos não é apenas um lugar assombrado, mas protegido. Existe uma teoria de que uma entidade antiga permanece ali, mantendo as almas presas. Um guardião, não necessariamente maligno, mas necessário. Segundo essa crença, seria catastrófico. Décadas de sofrimento acumulado, raiva, dor, desespero, tudo solto. Dizem que quem tenta desafiar o beco acaba sendo afastado, ou pior. Embora não existam registros oficiais claros, histórias circulam entre moradores antigos sobre pessoas que entraram no beco e nunca mais foram vistas. Alguns desapareceram sem deixar vestígios. Outros foram encontrados dias depois em estado de choque, sem memória, sem reação, como se algo tivesse sido arrancado deles. Uma dessas pessoas, segundo relatos, repetia apenas uma frase: eles ainda estão lá. Hoje o Beco dos Aflitos ainda existe. Hoje o Beco dos Aflitos ainda existe. Escondido, silencioso, ignorado pela maioria. Durante o dia, nada chama atenção, mas à noite, poucos ousam atravessá-los. E aqueles que ousam costumam caminhar rápido, sem olhar para trás, sem parar, porque dizem que se você parar, você escuta. E se você escutar, eles percebem você. E um último aviso: se um dia você estiver na liberdade e alguém mencionar o Beco dos Aflitos, não trate com apenas uma lenda, porque algumas histórias não foram criadas para entreter. Talvez, só talvez,
o beco não esteja vazio como parece. E aí, gostaram dessa lenda? É um lugar interessante. Se vocês que tiverem oportunidade, quando forem visitar a Liberdade, ali em São Paulo, vá no Beco dos Aflitos. Pergunta ali, todo mundo conhece e visita. Depois vocês me dizem aqui, e quem já foi também, diz nos comentários o que acharam. Sentiram uma energia pesada ou não? Foi tranquilo? Muito obrigado por estarem aqui e eu agradeço muito a companhia de vocês e até a próxima. Tchau.